É, então, esse aqui é o experimento 4 da matéria da disciplina de prática de eletromagnetismo. Experimento 4 referente a máquinas elétricas. Eu sou o Paulo, e esse aqui é o grupo, a Carolina, Gabriel e a Cassie. E vamos dar prosseguimento aqui com a experimentação. Pessoal, eu estou aqui para fazer um resumo sobre o nosso experimento, o motor elétrico de 4 bobinas. Eu estou com ele aqui para apresentar para vocês. O nosso motor ficou dessa forma. É, então, vamos lá. Sobre a introdução, para entender essa temática, é necessário entender um pouco sobre as equações de Maxwell que a gente estuda na teoria da matéria. A lei de Gauss para o campo elétrico, que relaciona o fluxo elétrico através de uma superfície fechada e a carga elétrica contida dentro dessa superfície. A lei de Gauss para o campo magnético, que relaciona o fluxo magnético através de uma superfície fechada à corrente elétrica que atravessa essa superfície. Temos a lei de Faraday, que descreve como um campo magnético variável no tempo pode gerar um campo elétrico, e a lei de Ampère-Maxwell, que relaciona o rotacional do campo magnético com a soma das correntes elétricas convencionais e a corrente de deslocamento, que é resultado da variação do campo elétrico no tempo. Então, falando um pouco sobre um gerador elétrico, o que é isso que a gente fez? Um gerador elétrico é um conjunto de espiras condutoras dispostas no interior dos geradores que são colocadas entre ímãs. A gente teve que colocar 2 ímãs aqui, não estou com eles aqui agora, mas nós tivemos que colocar 2 ímãs aqui, colocado entre 2 ímãs, de modo que a rotação dessas bobinas possa produzir uma grande quantidade de corrente elétrica usada para alimentar os mais variados tipos de circuitos elétricos. Olá, eu sou a Carolina e continuando aqui a falar um pouquinho sobre as máquinas elétricas, né? Vou falar um pouquinho da teoria por trás do funcionamento desses componentes, né? Começando pela lei de Faraday, que é uma das leis fundamentais do eletromagnetismo, foi formulada pelo Michael Faraday no início do século XIX, e ela descreve a relação entre um campo magnético variável e o surgimento de uma corrente elétrica induzida em um circuito fechado. Na forma mais básica, ela vai dizer isso aqui, que a variação do fluxo magnético através de uma superfície fechada induzirá uma corrente elétrica nessa superfície. Beleza, essa lei vai ser um princípio-chave para a gente entender o funcionamento dos geradores elétricos e dos transformadores. Principalmente porque ela vai explicar como é que essa energia, a energia mecânica, né, pode ser convertida em energia elétrica e vice-versa. E aí, a gente tem, né, a formulinha que diz que o fluxo magnético, que vai ser representado pela letra grega φ, é a medida de quantidade de campo magnético que atravessa a superfície, dado pela multiplicação entre campo magnético e área perpendicular ao campo. E aqui tem um exemplo clássico, né, da lei de Faraday, que é o movimento de um ímã próximo a uma bobina condutora. E a gente tem que, quando esse ímã se aproxima ou se afasta da bobina, o fluxo magnético através da bobina vai variando, o que induz a corrente elétrica no circuito. Partindo para outra lei fundamental do eletromagnetismo, agora a lei de Lenz, formulada pelo Heinrich Lenz em 1830, ela vem para complementar a lei de Faraday, e descreve que a direção da corrente elétrica induzida em um circuito fechado quando há uma variação do fluxo magnético. E aí, na forma mais simples, ela vai dizer que a corrente elétrica induzida em um circuito fechado sempre terá uma direção tal que sua própria ação magnética se oporá à variação do fluxo magnético que a gerou. Simplificando, quando há uma mudança de fluxo magnético através de uma superfície fechada, a corrente elétrica induzida no circuito vai criar um campo magnético que vai se opor a essa variação. A lei de Lenz, ela é uma manifestação do princípio da conservação de energia, e ela implica que a energia mecânica aplicada para gerar a variação do fluxo magnético é convertida em energia elétrica. E aí, para entender melhor a lei de Lenz, trouxe outro exemplo, né? Que a gente pode considerar
o ímã se aproximando de uma bobina condutora. E aí, quando o ímã se aproxima dessa bobina, o fluxo magnético através da bobina aumenta, e em resposta a essa variação do fluxo, a lei de Lenz vai nos dizer que a corrente elétrica induzida nessa bobina terá uma direção que vai criar um campo magnético que vai se opor ao campo magnético do ímã. E aí, essa corrente induzida cria seu próprio campo magnético, que vai atuar de forma contrária à aproximação do ímã. E assim, o efeito de repulsão magnética vai desacelerar o movimento do ímã em direção à bobina. Da mesma forma, quando o ímã vai se afastar da bobina, né, o fluxo magnético através dessa bobina diminui. Aí a lei de Lenz vai indicar que a corrente induzida na bobina vai ter uma direção que vai criar um campo magnético que vai se opor à diminuição de fluxo. E esse campo magnético induzido age como uma força de atração que retarda a velocidade do afastamento do ímã. E agora, falando um pouquinho sobre o princípio de um. Desculpa, eu acabei não alterando aqui, mas são os princípios de funcionamento de um motor elétrico. Bom, normalmente esses princípios são baseados nos mesmos conceitos de indução eletromagnética, mas com aplicação inversa em relação aos geradores elétricos, que infelizmente dei uma errada aí. Assim, enquanto os geradores vão converter energia mecânica em energia elétrica, os motores realizam o oposto, né? Eles vão converter energia elétrica em mecânica para diversos fins, né, que a gente conhece do nosso cotidiano. E trouxe os principais princípios de funcionamento do motor, que são aqui. Assim como os geradores, né, os motores elétricos possuem campo magnético. Pode ser estabelecido por ímãs ou eletroímãs. O motor elétrico também possui bobinas condutoras, que são os enrolamentos de fios condutores. Geralmente elas são em formato de espiral. E quando uma corrente elétrica é aplicada nas bobinas do motor, elas se tornam imersas ao campo magnético. De acordo com a lei de Lorentz, a interação entre a corrente elétrica que percorre as bobinas e o campo magnético resulta em uma força mecânica. E essa força também é conhecida como força eletromagnética, que é o que gera o torque, né? E faz com que as bobinas se movam. A gente tem também o movimento giratório, que é quando as bobinas estão montadas de tal forma que o torque gerado provoca um movimento giratório do eixo do motor. E também tem essa questão aqui, né, que ao aplicar uma corrente elétrica alternada nas bobinas, a direção do campo magnético do motor é constantemente alterada, o que vai resultar na rotação contínua do eixo do motor. Se não tiver essa alteração, não funciona. O último tópico, agora da teoria, né? A gente tem que, assim, a energia elétrica, quando ela é fornecida ao motor, ela vai ser convertida em potência mecânica no eixo. E aí essa potência pode ser utilizada para mover diversos tipos de equipamento e dispositivos. Então, eu achei interessante trazer para cá. E assim, a gente sabe, né, que os motores são componentes essenciais em diversas aplicações industriais, automotivas, residenciais e comerciais, sendo responsáveis por acionar, assim, diversas coisas que a gente usa no nosso cotidiano, por exemplo, uma bomba d'água, ventiladores, compressores, ou até uma máquina industrial, né? A gente pode aplicar também os motores elétricos nos veículos elétricos e muitas outras aplicabilidades aí. E a compreensão desses princípios, com certeza, é fundamental, né, para esse projeto e para, no futuro, otimizar e fazer com que a gente utilize esses componentes de forma mais eficiente, já que eles são aplicados em tantas áreas da nossa vida, né? E agora, começando com os procedimentos experimentais, vou falar um pouquinho da nossa prática. Esse é o nosso motor, o motor montado pelo grupo. No que ele consistiu? A gente fez um sketch dele no CATIA. A gente conhece uma pessoa que tem impressora 3D, então a gente pediu para imprimir essa base do motor, o eixo
e onde a gente iria fixar as bobinas posteriormente, né? Então, isso tudo foi impresso. Depois, a gente precisou fixar, né, esses apoios das bobinas no eixo e fazer as bobinas por si só. Cada uma das bobinas teve 40 voltas de fio de cobre. E aí, a princípio, a gente tentou fixar o lado positivo das bobinas em um lado do eixo e o lado negativo em outro, mas aí a gente estava tendo um pouquinho de dificuldade com essa montagem, então a gente preferiu colocar positivo com negativo só em um ladinho, até para facilitar na hora de colocar tensão, né, nesse conjunto. Então, aqui tem um vídeo do nosso motorzinho funcionando, ele montado, com ímãs aqui, e aí usando o princípio que eu acabei de explicar, né? Como as bobinas vão aproximando e afastando dos ímãs, o movimento ocorre. Só assistir mais uma vez aqui. Olá, para finalizar aqui nosso experimento, vamos partir para a parte de simulação. A ideia desse experimento, dessa simulação, né, é fazer a simulação de um motor. E aí eu vou usar um modelo já aqui do Ansoft Maxwell, clicando ali, em vez de criar um projeto 3D ou 2D, como a gente fez nos outros experimentos, a gente vai nesse Machine Type e selecionar essa Adjust Speed, que eu acabei de selecionar. Beleza. Aí, com essa seleção, essa seleção já vai vir com todos esses componentes aí, né? E a ideia é ir configurando cada um deles. Então, eu vou colocar aqui no Machine 14 polos, 24 nessa Frictional Loss, a velocidade, né, de 3.300, vai continuar como contínuo, e só mostrando os tipos de conexão que são possíveis, né, de fazer para esse motor, mas eu vou usar essa daí de estrela. Ou Y, né? Dá para chamar dos dois jeitos. Tá, as configurações estão certinhas. Dei OK. Agora, configurar o circuito. Vou colocar 120 nesse trigger pulse, nesse transistor drop 2 e no diodo drop 2 também. Agora, configurar o estator. Primeiro com diâmetro externo, vai ser de 300 milímetros, diâmetro interno 217, esse length 75, esse stacking factor eu vou manter, e vou mudar o material, vou colocar o steel 1008. Aí o motor vai ter 12 slots, e o tipo de slot vai ser esse número 4 aí, que eu estou selecionando. Só mostrando mais. Então, vamos clicar de novo para a gente fazer justamente essas alterações. Tirar essa seleção. Colocar em HS02, HS13, BS011 e RS2. Aí já mudou um pouquinho o desenho. Vamos clicar de novo em slot. Só para revisar aqui. Eu já mudei o HS2 para 17, BS1 para 23.5, BS2 para 29. Agora, para esse winding, mudar os layers. Em vez de 2, vai ser só 1. Esse winding type, manter. Mudar o parallel branch para 1, conductors para 4. Deu OK, aí dá para ver.
Agora fazer umas alterações no rotor. O rotor vai ter diâmetro de 210 milímetros, 145 de diâmetro e de comprimento 75. De novo, manter esse mesmo material, né? Steel 1008. E aí o tipo de polo vai ser esse quinto. Deu mais uma mudadinha no desenho. Agora clicar em pole para fazer as últimas alterações nessa parte. Embrace vai mudar de 07 para 08. Bridge 2. Janela magnet width aí 38 e thick esse outro aí. E aí agora para material, a ideia vai ser usar um material que não tá na biblioteca. Então vamos ter que criar um material novo. Então, adicionar o material. Vou dar um nome para ele. Vou colocar esse Vacodim 744 e mudar aqui a magnitude dele. Então, a magnitude de 0 vai para menos 1115. E em vez de ser ampere por metro, vou mudar para quiloampere. Ok? Dou ok de novo. Beleza? Finalizando com esse shaft, só tirar a seleção. Agora já dá para fazer o setup de análise. Aí nessa solução, o motor vai ser de 110 kW, potência, vai ter 300 volts. Aí, como já tinha definido anteriormente, né, 3.300 RPM, setup de análise pronto. Agora é só validar, tudo certo, e aí colocar para rodar. Aí vou salvar aqui. Finalizou aqui de simular. Vamos lá em Result, Solution Data. Verificar aqui o Full Load Operation, para ver o geralzão aqui do motor, né? Como é que ficou aqui os resultados dele. A gente tem perdas, tem a corrente que passa nele, de entrada, de saída, tem eficiência, etc. Mas aí, para facilitar visualizar, né? Vamos vir aqui em Results, Create, Retangular Plot. E aí vai usar esse Retangular Plot para plotar os gráficos do motor. Então, de novo, Results, Create, Report, Retangular Plot. Então, vamos lá, Results, Create Report, Retangular Plot. Aí, vamos mudar de corrente para Power, que é potência. Adicionar um novo Report.
Aí mover a janela para visualizar aí o gráfico. Então, esse é o gráfico de wear gap versus essa angulação aí. E aí, só abrindo aqui de novo, para poder mostrar outros gráficos que podem ser visualizados só mudando esse nome. Então, aí o gráfico de eficiência versus o ângulo de torque. Tem mais um aqui, o output de power versus torque, que é semelhante, né, a esse anterior. Só mais um, esse. Vou ver mais um aí. O air gap. Mas enfim, essa foi a simulação. Muito obrigada. Bom, então a gente vai iniciar a reunião agora sobre o motor elétrico com 4 bobinas. A gente montou ele a gente modelou ele na impressora 3D, só que na hora de realizar aplicar a tensão, o rolamento estava não estava rodando direito e acabou prejudicando. A gente teve que substituir. Queria convidar também o restante do grupo para comentar sobre as dificuldades. A primeira delas eu acho que seria a questão dos rolamentos mesmo, né? Porque a nossa ideia era que, assim, a nossa estrutura era meio pesada, então isso dificultaria as revoluções ali do motor. Então o rolamento seria justamente para facilitar esse movimento de giro, né? Só que, por algum motivo, o nosso rolamento não estava fazendo a única coisa que ele foi feito para fazer, que é rolar. Então a gente teve que tirar ele e toda aquela parte ali da estrutura que a gente imprimiu em 3D, ficou meio que inutilizada, né? Tipo, ali cabia exatamente o rolamento e a gente acabou usando só de apoio pro eixo central. Então, esse foi o primeiro problema que a gente teve, na verdade, né? Ficou muito pesado e a gente perdeu a utilidade dos rolamentos. Eu acredito que outra dificuldade também foi na hora das fontes. A primeira fonte que a gente utilizou não era uma fonte apropriada para isso, então ela não estava estabilizando a corrente, a gente estava usando uma fonte de corrente alternada. Então a gente estava produzindo e fornecendo ao mesmo tempo corrente alternada para o motor, então a gente teve essa dificuldade também, mas depois a gente utilizou a última fonte, que é a que está no vídeo, e depois deu tudo certo. E como a gente utilizou a impressão 3D, acabou que o suporte e o eixo ele não estava resistindo à temperatura. Então verdade. acabou entortando um pouco. Olha a Cassie mostrando. Entortou um pouco. Ali dá pra gente ver. Aplicando a tensão no eixo. E aí derreteu a fita isolante. Ficou um pouco torto o eixo. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Não, beleza, então, só isso. Então esse experimento, ele é uma aplicação, né, da teoria, que é aplicar uma tensão na espira, ela vai interagir com o ímã e vai gerar esse torque, né, essa rotação do motor. Agora a Carol vai mostrar as referências utilizadas. Só finalizar aqui falando um pouquinho sobre a simulação. Sim. Uhum. A princípio, a simulação foi um pouquinho diferente da simulação individual. Aí a ideia era de usar a biblioteca do próprio Maxwell. Aí tive que aprender a mexer nessa biblioteca, né? Primeira vez que estava usando ela, mas usando os vídeos de referência não tive tanta dificuldade, deu para ter um resultado bacana. Sim, Então, você passa o próximo slide aí, Carol? Essas aí foram as referências que a gente utilizou. Valeu, até a próxima. Até a próxima.